Olá, nobres amigos. Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II e neste vídeo aqui farei mais uma explicação aqui para vocês do que qualquer outra coisa, porque é algo que eu cada vez mais percebo o quão necessário é e o quão algumas pessoas precisam entender isso. Eu recebo bastante perguntas sobre livros de referência para o assunto X ou o assunto Y ou o assunto não sei o que. E assim, eu não vou negar que livros possam conter muitas informações, mas eu acredito que o mundo vai muito além de livros. O mundo não deve ser resumido apenas por livros, porque muita coisa do que vocês podem procurar não vai estar neles. E eu faço isso porque isso é uma tendência que eu percebo cada vez mais, não é só no meu canal. Eu já vi esse tipo de pergunta, de referência em vários outros canais que eu assisto por aí também no YouTube. Então, eu achei muito válido fazer esse vídeo para tentar explicar para vocês que o mundo vai além dos livros. Eu não sei se é uma mera tendência da idade das pessoas, porque pessoas mais velhas podem estar mais acostumadas a procurar coisas com livros e não por meio de pesquisa de artigos ou de outras referências, ou se é meramente algum academicismo daqueles que estão habituados ao meio acadêmico e por isso sempre quando perguntam de referências, perguntam de livros e esquecem que existem outras formas de referência. Mas eu sei que isso é tão normal e chega a ser até engraçado. Chega a ser engraçado isso, porque isso é coisa que eu vi em outro canal. Não vou mencionar qual canal que é, mas eu vi uma pessoa perguntando: você me recomendaria algum livro sobre determinado assunto? E era um assunto, tipo, bem recente, vamos dizer assim. Uma coisa que eu acredito que talvez ainda não tenha saído livro sobre esse assunto. Por ser algum tipo de conteúdo bem recente. E aí o próprio youtuber lá, dono do canal, falou: olha, meu caro, infelizmente eu não conheço nenhum livro que possa ser utilizado como referência para isso. O que eu te recomendo é procurar por isso, isso e isso. Ou no site tal, ou no artigo tal. E isso me faz pensar o seguinte: realmente, muitos de nós, talvez, não sei se por preguiça, se por desconhecimento, ou por falta de prática, esquece que nós vivemos num mundo com internet, com Google, com vários artigos acadêmicos disponíveis online, com vários sites que fazem coletâneas de artigos e pesquisas. Mas, sim, a maior parte das minhas referências não estão em livros, estão em sites, estão em artigos. E por que isso? Porque eu acho que já devo ter falado uma vez aqui, mas o livro é um grande compilado. E compilado de visões do autor que o fez, ou de visões que ele concorda. Um livro é basicamente isso. Um livro técnico, tô falando, tá? Não tô falando de um romance, uma ficção, uma história de entretenimento, assim. Eu tô falando de um livro técnico. Mas um livro técnico, basicamente, é um grande compilado feito pelo autor, de coisas que ele concorda e acredita serem necessárias estar lá. O que significa se basear em um livro, significa se basear somente na visão daquele autor, o que por consequência te deixaria mais limitado ao tipo de coisa que você poderia encontrar, né? Então, eu acredito que seja uma limitação muito grande pesquisar somente por livros. E além disso, tem outro detalhe: livro em papel custa, porque ele é um objeto físico. Eu sei que é muito agradável a sensação de você ler num pedaço de papel. É muito mais agradável do que ler na tela de um computador ou de um celular, que tem o brilho que pode te incomodar. Além, é lógico, dele ser portátil, dele funcionar sem energia, não depender de internet, coisa assim. Eu sei que pode ser muito confortável nesse ponto, mas por ser material, ele custa. Ele precisa ser encontrado fisicamente, trazido até você, o que demanda tempo. Então, o grande motivo de utilizar artigos que eu encontro pela internet, de sites que contêm coletâneas de artigos e referências, ou até do próprio conhecimento empírico. Isso é uma coisa que, assim, você pode ler vários livros. Vamos pegar um exemplo. Você pode ler vários livros sobre espadas, mas se você nunca pegar uma espada na mão, você não vai saber o que é. Ou melhor, você vai saber todas as características técnicas descritas no livro. Mas, sem dúvida, a experiência de você pegar uma espada na mão de verdade, de você treinar a lutar com ela, de você fazê-la, forjá-la, vai te dar um conhecimento diferente do conhecimento que está escrito no papel. Então, também tem essas características. Tem coisas que não vão ser estudadas pela experiência de outras pessoas. Você vai ter que testá-las na prática para poder compreendê-las e passá-las para frente. E aqui eu dei vários motivos de coisas que os livros simplesmente não conseguem atender ou não conseguiram atender para mim no meu processo de estudo para fazer o que eu faço aqui. Tô falando que eles são inúteis? Não, nunca falei isso e nem falaria. Mas o que eu quero dizer é que nem tudo que você vai procurar de referência no mundo você vai encontrar em um livro. Muita coisa você vai precisar procurar de outras formas. E o livro, diga-se de passagem, com o advento da internet, dos e-books, que e-book é livro também, né? Mas com o advento da internet, dos artigos acadêmicos que você consegue baixar gratuitamente, com os sites de artigos compilados, você consegue produzir muito mais coisa indo atrás de conhecimento por internet. Ah, mas a internet não é fonte confiável. Mas mesmo a Wikipédia, que tenta ser uma coisa um pouquinho mais séria, muitas vezes não é confiável o suficiente porque é escrito pelas pessoas. Sim, de fato, quando você estuda alguma coisa, principalmente para uso acadêmico dela, você tem que pesquisar melhor a fonte. Isso não é mentira, você tem que. Mas você pode
fazer pesquisas sérias por internet ainda assim. Ainda existem e-books bons, ainda existem artigos acadêmicos bons. Diga-se de passagem, a maior parte do conteúdo que tá na internet hoje são artigos acadêmicos. Isso é uma coisa que pouca gente fala pra você, mas de tanto que quando as pessoas brincam de falar de Deep Web, elas só falam de um monte de coisa macabra, bizarra. Mas, no fundo, 99% da Deep Web é artigo acadêmico que não chegou na superfície de algum buscador, né? Tanto que muitas universidades utilizam para poder, assim, conseguir artigos acadêmicos, né? Então, assim, eu entendo que muitos de vocês querem fontes, querem poder olhar as fontes que eu vi, coisa assim. E eu tento dar o máximo possível de fontes. Porém, quando vocês perguntam de livros, eu vou ter que ser sincero com você. Se a fonte não veio de um livro, eu vou ter que falar que não veio de um livro. E é o que acontece para a maior parte dos assuntos que eu falo aqui. Porque a maior parte do que eu falo aqui é ou algum artigo que eu li, ou experiência vivida mesmo. De tipo, eu ir no lugar, eu interagi com a coisa, eu li as descrições do que estava no próprio lugar. E esse tipo de coisa, eu sequer consigo dar a fonte, né? Porque foi uma experiência vivida por mim, é uma coisa individual. Uma coisa que talvez vocês teriam que... Por exemplo, eu fui num castelo lá na Eslovênia, que eu vi tal coisa de referência, e lá tinha um texto explicando essa referência, e eu li ele, eu vi a coisa na prática, e aí eu trouxe pra vocês. Pra você ter essa fonte, você teria que fazer o mesmo pra ir na fonte em si. E até por isso que eu reconheço que meu trabalho não é acadêmico aqui, porque tem muito de vivência também. Mas enfim, nobres amigos, espero que isso tenha ajudado vocês. Lembrem-se, o mundo possui muito mais fontes de conhecimento do que meros livros. Não que os livros não sejam bons, não possam ser legais, mas não trate uma fonte de conhecimento como se fosse o monopólio dele. Obrigado e até a próxima.